Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano, responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretize e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destacamos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Emmanuel, neste capítulo, recorre a uma das cartas do Novo Testamento que mais trata do assunto tentação, que é a carta de Tiago Menor, filho de Alfeu. Esse tema diz respeito a todos nós, espíritos ainda imperfeitos em aprendizado aqui no planeta. A tentação é um elemento que revela em nós aquilo que ainda é algema, que nos impede de avançar mais rapidamente na escada de Jacó, que nos leva à perfeição. Todos nós temos ainda nosso calcanhar de Aquiles, nossos pontos fracos, que trazemos conosco, talvez, há várias encarnações, e que devemos nos esforçar para eliminá-los. Muitas vezes, por não ter consciência dessas fragilidades do nosso espírito, terceirizamos a causa de nossas falhas, imputando a outras pessoas ou circunstâncias a responsabilidade que é só nossa. Por essa razão, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 919, faz questão de frisar o processo de autoconhecimento como meio mais prático e eficaz para o aperfeiçoamento do espírito. No primeiro capítulo desta carta, encontramos a frase de Tiago, bastante discutida, por parecer contraditória em sua interpretação, que diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Interroga-se: como pode ser bem-aventurado aquele que sofre a tentação, sendo esta um mal lamentável, motivo de nossas quedas e equívocos? Depende do prisma que se olha a tentação, porque Tiago assim complementa a sua frase: porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Ou seja, se conseguirmos identificar pelo processo do autoconhecimento os nossos pontos vulneráveis e quando formos neles tentados, resistirmos, não transigirmos, mantermos-nos firmes diante da tentação, não cedendo aos chamamentos inferiores,
Isso realmente é uma bênção. Por isso é bem-aventurado o homem, porque quando chega-lhe a prova e resiste, recebe a coroa da vida, que nada mais é do que a vitória sobre si mesmo. O espírito André Luiz, por psicografia de Valdo Vieira, no livro Sol das Almas, capítulo 48, nos ensina: a tentação é um recurso que a sabedoria da vida emprega para dar-nos o conhecimento de nós próprios. Se o dinheiro não nos sugere a busca de prazeres desmesurados para os sentidos, e se não lhe opomos o freio do discernimento, como poderemos saber que ele deve ser utilizado para a criação das alegrias nobres que nos enriquecem a alma? Conclui-se, então, que a tentação é um mal necessário para que possamos identificar e corrigir nossos pontos fracos, e só seremos tentados naquilo que ainda possa despertar em nós o desejo de aceitar o convite, seja ele qual for. A concupiscência é esse elemento que está dentro de nós, que criou o vínculo de atração. A circunstância, o objeto, a pessoa lá fora insufla algo que está em nós, porque se não encontrasse eco em nosso interior, não haveria sintonia. A tentação só pode apresentar perigo se encontrar em nós algum ponto de contato. Portanto, se já eliminamos de nossa intimidade os possíveis pontos de contato, então não seremos mais tentados, por mais que se apresentem estímulos. Todos estamos no caminho da evolução e, portanto, sujeitos às tentações que nos chegam direto ou indiretamente. Cabe a nós saber superá-las para crescer e nos elevar. Entretanto, sem elas é impossível a tarefa da perfeição. Necessitamos delas para aferir exatamente em que ponto ainda somos frágeis e o que devemos fazer para eliminá-los. Lembremos o barco e as ondas, necessárias à navegação. Sem as ondas, o barco jamais chegaria ao porto. Porém, ao seu impulso, ele avança. Por vezes, elas tentam submergi-lo, mas o barqueiro hábil sabe como vará-las sem permitir que inundem a embarcação. Portanto, esforcemo-nos para vencer em nós mesmos as más tendências. Cruzemos o mar agitado dos chamamentos menos felizes, sem nos deixar afundar nas ondas que tentam nos fazer sossobrar. Esforcemo-nos pela renovação dos nossos sentimentos e pensamentos, pelo estudo, pela prece, pelo trabalho no bem, modificando assim nosso panorama íntimo, sempre orientados pelo Evangelho de Jesus e amparados pelo seu amor. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 129, Origem das Tentações, seguido do nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia do Divino Mestre.